Paz do Senhor para os irmãos. Amados irmãos, nesta tarde gloriosa de oração, convido os irmãos para, junto comigo, abrirem as suas Bíblias para nós estudarmos mais uma porção da palavra do Senhor. Como eu já disse em outros vídeos, eu gosto muito de falar da palavra do Senhor, mas tenho dificuldade de falar no púlpito da igreja. O pastor sempre dá uma oportunidade ou outra, mas eu tenho dificuldade. Tenho uma ganância, uma justa ambição de falar da palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração, de uns dias para cá, de fazer uns vídeos e eu coloco nas redes sociais para que ela venha a ser um instrumento para edificar muitas vidas, para alcançar muitas mentes, para alcançar muitas famílias, porque a Bíblia ela é toda feita para revelar o Senhor às nações, revelar o Senhor ao ser humano, revelar o Senhor no seu projeto de salvação. Toda a Bíblia ela é trabalhada e inspirada pelo Espírito Santo para nos revelar o plano redentor de salvação do Senhor Jesus ao homem e para nos apresentar Deus na beleza da sua santidade, na grandeza de suas obras. Mas como o ser humano é limitado, o Senhor nos vai revelando de porções, um pouquinho para um pouquinho para outro. E a Bíblia, irmãos, ela é uma espada de dois gumes, né? Quando ela é bem estudada e bem refletida, ela nos traz conhecimento, nos edifica, nos aproxima de Deus, e conhecendo ao Senhor, fica mais gostoso de adorá-lo, de buscá-lo, né? Então, irmãos, baseado nesses fatos, nesses critérios, eu tenho certeza que o Senhor revela a cada um segundo aquilo que ele é capaz, naquilo que cada um é capaz de compreender, né? Existem muitos irmãos formados em determinadas áreas que, quando o irmão vai ler a Bíblia, o pedreiro tem os termos técnicos dele, o pizzaiolo tem os termos técnicos dele, o fonoaudiólogo, o médico, e nós não somos obrigados a conhecer os termos técnicos daquela área específica. Mas quando esse irmão vai ler a Bíblia, ele se identifica com uma porção da Bíblia que só lhe cabe a ele, né? E esse irmão se edifica quando ele consegue verbalizar isso na igreja, que seja num culto de quinta-feira à tarde, que seja num culto para 3, 4 irmãos, que seja numa oportunidade no domingo de manhã, traz bênçãos para a igreja, né? Dizendo isso, irmão, nesse critério, eu gostaria de convidar os irmãos para estudar uma porção comigo, que está no Apocalipse 22, versículo 16. Amém, irmãos? Já pegaram as tuas Bíblias? Vamos lá. Lembrando que esse pequeno momento de reflexão, de pregação, é para edificar a nossa vida, para trazer um conhecimento que nos traz a paz. E eu não tenho a pretensão, irmãos, de dizer que eu sei isso ou aquilo. É um pouquinho do que o Senhor me revela, aí eu trago para os irmãos. Quando os irmãos ouvirem isso, tiverem interesse de ficar aqui comigo 20, 25 minutos e ver, os irmãos se aprofundem ainda mais, porque eu tenho certeza que os que estão me ouvindo são ainda mais estudados do que eu em química e física e vai trazer um conhecimento ainda melhor. Aqui é como um trabalho, irmãos, de TCC. Você faz um trabalho e às vezes chega no resultado muito bom e às vezes não chega. Aí você para a sua obra ali, a próxima geração de estudante, não tendo resultado, pega o seu e vê onde você acertou, onde você errou, e dá sequência naquele trabalho. E um material, uma engenharia, algo que dá resultado tecnológico para a sociedade, é lançado. Assim é na Bíblia, né? A gente fala um pouquinho aqui, que o Senhor nos revela, que o Senhor nos dá. Outro irmão mais aprofundado estuda um pouco mais e vai revelando, e o Senhor vai levando, o Senhor vai espalhando, né? Fazendo um espalhamento. Os irmãos vão entender essa palavra mais para frente. Fazendo um espalhamento
da palavra de Deus, trazendo paz para as igrejas, para os irmãos, e trazendo conhecimento da Bíblia, e o Senhor se revela um pouquinho mais para nós. Amém? Então eu convido os irmãos para ler em Apocalipse 22, versículo 16. O Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, ele se revela para João num momento de muito sofrimento para esse profeta, para esse apóstolo, né? Em prisões, né? Uma prisão em céu aberto, né? Numa ilha de muito sofrimento. O Senhor se revela a ele não como um carpinteiro, mas como um ser poderoso, né? Com molhos de fogo, com botas como latão reluzente, um cinto, né? Então, João nem conseguia nos descrever especificamente o que ele via, então, baseado no seu conhecimento da época, ele nos fez um relato daquele homem poderoso, daquele Deus poderoso que era o Senhor Jesus. E esse mesmo Jesus ressuscitado, poderoso, Rei dos céus, que se revelou para João, no capítulo 22, versículo 16, ele diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Este versículo, irmãos, nos revela praticamente os 1600 anos em que a Bíblia foi confeccionada, e o Senhor nos dá uma diretriz de que Ele está em todas as épocas da criação e da humanidade. Veja bem comigo. Eu, Jesus falando para João, eu, ou seja, ele usa a primeira pessoa do singular, né? Que ele é para dizer que é uma pessoa, né? Como eu e você. Jesus, né? Um substantivo pessoal, né? Um substantivo pessoal. Ele tinha um nome, ele tinha uma personalidade, ele tinha uma educação, uma criação. Eu, uma pessoa, Jesus, um cidadão, né? Enviei o meu anjo. Quem envia anjo, irmãos, é um ser de autoridade, é alguém que lidera. Ninguém envia anjo. A gente pede ajuda do Senhor, né? Assim, assado. Ele tem a autoridade de enviar anjo. Então ele está dizendo aqui que é o rei. Para vos testificar estas coisas na igreja. Ele tinha uma mensagem, e a mensagem era essa. O anjo era para testificar, usando ele, Jesus, na primeira pessoa, como sujeito, como cidadão de autoridade. Ele envia um anjo para testificar às igrejas, ou seja, a sociedade. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando ele fala raiz, ele é o princípio, ele é o início, ele é o que dá sentido à criação. A geração é o que? Uma após a outra. Então, em todas as gerações, ele estava, porque ele é a geração, ele sempre esteve, ele sempre está, de geração em geração, trabalhando, articulando, salvando, projetando, criando, trazendo benefícios, trazendo salvação, trazendo paz, né, para a sociedade. A resplandecente estrela da manhã. Esta palavra resplandecente estrela da manhã, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque ela é a base da nossa pregação. A pregação nossa começa aqui. Resplandecente estrela da manhã. Irmãos, por que eu estou querendo chamar os irmãos para ver comigo Apocalipse 22, 16? Porque os irmãos conhecem muito bem essa passagem bíblica, mas hoje nós vamos ver ela diferente. Porque, como eu disse, o Senhor revela a cada um segundo aquilo que ele tem capacidade de assimilar, né? Então, veja bem, hoje, nos dias atuais, essa geração é muito arrogante, muito egoísta. Por quê? Porque o conhecimento está muito amplo, com o celular, com tantas bibliotecas em cada bairro. O Senhor propiciou, né, nos últimos governos, aí, bem ou mal, né, muita escola técnica em cada bairro, uma faculdade em cada cidade. E todos os brasileiros, glória a Deus por isso, pode não conseguir bons empregos com isso, como está sendo espalhado pela mídia. E realmente
muito irmão qualificado, com diplomas, e não tem demanda para todos. Mas o conhecimento de quem fez uma faculdade é propriedade dele, ninguém tira. Então, todos os jovens hoje abaixo de 30 anos aí, ou tem uma faculdade, ou tem um tecnólogo de uma boa escola técnica, e tem o conhecimento. E isso, ao invés de trazer o ser humano, a sociedade para a igreja, para a presença do Senhor, o ser humano usa esse conhecimento maravilhoso, essa dádiva maravilhosa do ensino, né, que os nossos avós, nossos bisavós não teve, para se afastar do Senhor e usar isso como argumento para defender que o Senhor não existe, para aplicar aí o ateísmo. Um absurdo. Tirar o Senhor da criação, tirar o Senhor da sua obra, quando devia ser o contrário. Mas o Senhor, na tua imensa misericórdia, para mostrar que a tua palavra é sempre atual, é sempre para aquela geração, o Senhor não deixar que no dia do julgamento a pessoa use o argumento, eu não sabia. Então o Senhor revela porções pequenas ao longo das gerações. E esta palavra, a resplandecente estrela da manhã, é para essa geração que tem a seu favor todo o conhecimento e a difusão do conhecimento através da tecnologia, né? Então, irmãos, os nossos antepassados, os antigos, as civilizações antigas, não tinham conhecimento do que era uma estrela. Então, eles usavam a estrela como divindade, né? Os chineses, através da estrela polar, dizendo que era seu imperador, né? Os nórdicos, né? Os eslavos, né? Dizendo que era mitologia, por assim vai, né? Na época das grandes navegações, as estrelas, né? Serviam como meio de transporte, né? Como sinais de meio de transporte, né? Quando os navegadores europeus viram a Cruzeiro do Sul, sabia que estavam numa região do mundo que eles não conheciam através do Cruzeiro do Sul. Ou seja, as estrelas, irmãos, era um segredo para essa geração. Então, da Bíblia, na teologia, a estrela da manhã era como se fosse um novo tempo, né? Um amanhecer de um novo tempo, de uma nova era de prosperidade. E não está errado. Mas o Senhor, na tua misericórdia, nos ensina uma nova porção hoje, né? O que é uma estrela, irmãos, né? O que é uma estrela? Quando o Senhor diz, eu sou a estrela da manhã, o crente fiel, corajoso, que estuda a Bíblia, sabe que é um argumento para a salvação dessa geração. E como que isso se dá, irmãos? Os irmãos que da área de química e da física sabem que no início do século XX, né, em 1909, um grande cientista, Ernest Rutherford, com dois colaboradores dele, fez um experimento em que eles atiravam elétrons numa folha de ouro e fazia aquele espalhamento. Ou seja, isso provou que existia um elemento pequenininho e ele fazia esse espalhamento. Baseado nesse trabalho, dali 5 anos, um outro grande homem, um gênio, né, Bohr, né, Bohr, Niels Bohr, ele fez um modelo atômico, que é o que é usado hoje na física. Então, com o modelo atômico de Niels Bohr, aí ficou certo que existia sim esses elementos que Rutherford tinha feito o espalhamento através dos seus experimentos. O que seria, irmãos? Fusão, né? Elementos químicos, radiação. Esse é o modelo atômico de Bohr. Baseado nesses trabalhos, surgiu um novo campo de estudo, né? Então agora nós tínhamos, né, a física quântica de Bohr, né? O estudo, a física relativa de Einstein, né? Então agora um novo campo do estudo, né? Da gravidade, mantendo as estrelas, mantendo os planetas, mantendo essa coisa linda que é a nossa Via Láctea, que é a criação, tem a obra de Deus, um crente estudioso. E para os segredos do mundo quântico, que não é a gravidade, é outra circunstância, é uma força muito poderosa, né? Que funde os elementos de Bohr.
Aí, como que a Bíblia iria saber disso, irmãos? Como que o Senhor iria dizer, eu sou a estrela da manhã? Né? Então Pedro também fala na sua segunda carta, né? Os elementos ardendo se fundirão e não ficará raiz pela raiz. Ou seja, o que é uma estrela? Aqui começa a pregação. A estrela é um grande reator nuclear que gera vida através de elementos, né? Então o nosso Sol é uma estrela de terceira geração, né? Porque ele já está fundindo metais pesados, né? Já funde, ele funde, nossa estrela funde é, hidrogênio e hélio, né? Aí a sua massa gera uma reação nuclear que gera a energia que chega até nós, correto? Aí aquece os oceanos, faz a fotossíntese, gerando açúcar nas plantações que serve de alimento para os bichinhos, que alimenta os plâncton através de energia solar, alimentando os oceanos, alimentando os bichos herbívoros, que alimenta tudo e gera vida, gera calor, mantém a ordenança dos astros celestiais através da sua massa gravitacional, né? Ou seja, a estrela é um reator nuclear que gera vida. Mas as primeiras estrelas eram de outro material, né? Tá na primeira coluna da tabela periódica, os irmãos vai ver lá hidrogênio, hélio, por aí vai, né? Então, as primeiras estrelas fundiam hidrogênio e tal, que foi até chegar em metais pesados, ela se autodestrói, né? O que se espalha, vira novas circunstâncias, vira novas estrelas e a vida propaga. Mas o que interessa a nós, crente evangélico, que está estudando a Bíblia nos dias de hoje, o Senhor Jesus diz: eu sou a estrela da manhã. Para uma estrela ter condições de existência, irmãos, segundo os físicos mais estudiosos, 300 mil anos depois do que eles chamam de Big Bang, a Bíblia diz que haja luz, né? Um evento cataclísmico sem precedente na história da criação teológica e científica, né? A Bíblia fala haja luz e a ciência diz que é o Big Bang. Mas o que interessa é que sim, tanto a Bíblia como a ciência confirmam que houve esse princípio cataclísmico e houve uma nuvem de gás. Quando a nuvem de gás se aquece de maneira tamanha, a pressão, a pressão da massa da gravidade, aqueceu tanto esses gases que vira um plasma. Plasma é o estado da matéria, né? Que não é nem sólido e nem líquido. É quando os gases estão muito quentes, correto, irmãos? Os irmãos aí sabem melhor do que eu tudo isso que eu estou falando aqui. Só que para isso, irmãos, o princípio da química é que para haver uma reação tem que ter energia, ou seja, fonte de calor. Se o Sol é o reator de fusão nuclear que gera vida aqui na Terra, o Senhor, na sua onipotência, onipresença, onisciência, disse: eu sou a estrela da manhã. Ele estava dizendo que é a primeira estrela antes do tempo. E através da tua energia, ele disse: haja luz. Luz na química, irmãos, não é essa luz branca que nos dá visão. Luz na química é calor, é fonte de calor. Então o Senhor disse: haja uma fonte de calor que começa as reações químicas, que deu origem a essa poeira, a esse cataclismo, que gerou as estrelas de primeira geração, que chegou no nosso Sol. E que uma estrela, irmãos, o que ela faz? Ela é uma fonte de calor.
ela faz fusão de hidrogênio simples, que vira com um elétron, que vira um hélio com dois elétrons, e assim por diante, né? Lítio, tal, até chegar em metais pesados, que gera essa supernova que explode, né? Só que isso, você tem um físico que eu gosto de assistir na igreja dos irmãos adventistas, o nome dele é David, e ele é um astrofísico dos irmãos adventistas, e a pregação dele é muito, muito, muito boa, e ele explica sobre isso. Tem outro rapaz que eu gosto muito de assistir ele é um ateu, o nome dele é Sacani, ele trabalhou em algumas petroleiras aí pelo Brasil, é um rapaz muito, muito inteligente, um homem muito sábio. Ele já falou sobre um filhinho que ele tem, já falou sobre a esposa dele, ou seja, um bom pai de família, é um homem culto, um homem muito estudado. Só que, irmãos, me dá uma dó, rapaz. Ele falando sobre as grandezas da física, sobre as belezas da física, e não se refere ao Senhor, não dá a glória devida ao Senhor. Se aquele homem for em algum momento alcançado pela misericórdia de Deus e o Espírito Santo revelar a ele, que é o Espírito Santo quem convence, né, irmãos? Que um homem com aquele cultura, irmãos, ele explica melhor essa circunstância. E isso afasta o homem de Deus. Como, irmãos, um homem com conhecimento tão bonito não dá a glória ao Senhor de algo tão específico? É impossível, irmãos. O Senhor Jesus, sabendo que homens como ele surgiriam e está por aí aos milhões, o Senhor então vem em Apocalipse 22:16 e diz: Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a fonte, matriz da vida. Se esse homem testemunha que a estrela é um reator nuclear que gera vida, que gera luz, que gera calor, que gera reação químicas aqui na Terra, gerando oxigênio, gerando hidrogênio, gerando açúcar nas plantas através da fotossíntese, alimentando os plânctons para começar o princípio da cadeia alimentar nos oceanos, fazendo a fotossíntese de açúcar nas plantas para iniciar a cadeia alimentar em solo na terra, trazendo calor, regulando a temperatura, regulando as estações, mantendo os astros celestes em ordem de bilionésimos de segundo. Isso é um simples sistema solar, irmão. Então, um Deus, somente o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tinha autoridade para se apresentar assim ao homem. Eu sou a estrela da manhã. E vocês, última geração, estudem e pesquisem e vejam o que eu estou lhes ensinando. Não vai ter desculpa. Estrela só sabe com certeza o que é essa geração. Depois desses estudos desses dois grandes homens, Ernest Rutherford e Niels Bohr, através do espalhamento dos elétrons, através do modelo atômico de Bohr, surgiu essa nova área de estudo que chegou até nós. E hoje nós, qualquer um estudioso da área da química, da física, da biologia, sabe os princípios de uma estrela. Há gerações e gerações, desde Adão não sabia. É de 1909 para cá que tem o privilégio de saber o que é uma estrela. E o nosso Sol já não é de primeira geração. A primeira geração é no ar de a luz. Mas aí, irmãos, para se criar a primeira estrela das primeiras gerações, através da nuvem, que eles chamam de poeira, que é plasma, não vamos discordar disso, que o Senhor dispõe 7 dias, foi uma analogia, né? O Senhor usou todo esse tempo para criar a criação dos céus celestes e organizar como está. Ele está dizendo que era a energia espiritual que deu a primeira reação química. E através dele
se mantém a vida. Ele que gera a fotossíntese no nosso ser, ele que gera a energia no nosso espírito, ele que mantém a vida, ele que mantém tudo regulado, ele que gera calor, ele que gera nutrientes, ele que organiza. Aí você faz a reação nuclear, irmãos, e gera energia para os submarinos por 30 anos, por 20 anos. Átomos pequenos de urânio e plutônio bem usados geraria energia para cidades aí durante décadas em pequenas quantidades. Mas o Senhor diz no Salmo 66 que ele vem como um querubim, nas asas do querubim, mantendo a cidade, ou seja, ele se mantém na vida do homem, né? Ele diz também, em Apocalipse aqui 22, a cidade celeste, né? A Nova Jerusalém. Eu já tive curiosidade de fazer, irmãos, essa conta. É um cubo perfeito, correto? A Nova Jerusalém. E aí ele diz que ele é a luz que mantém. Ou seja, mais uma vez ele está revelando que através da gravidade, os astros, a Terra, a Lua, tudo se mantém na sua ordem natural. Se é um cubo perfeito, a Nova Jerusalém, que vai dar 2.600 quilômetros, eu fiz a conta, quadrado, e ele está no centro, como diz no Salmo 66, ou seja, dos quatro cantos da cidade, as leis físicas naturais que se aplicam aqui não vai ser aplicada nessa cidade. Ou seja, nós vamos ocupar toda a área desta cidade e o Senhor vai estar no meio, mantendo uma nova ordem física, onde de qualquer local dessa cidade vamos ter visão do nosso Deus e lá também Ele vai nos manter. Então, irmãos, eu gosto de ver a Bíblia diferente. É assim que eu vejo a Bíblia. O Senhor revela a cada um pouquinho, né? Então, por exemplo, um versículo, um final de um versículo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Bem estudado, bem entendido, nos revela o Senhor nos meios acadêmicos de hoje. Os meios acadêmicos, através da física e da química, querem tirar o Senhor da criação, querem tirar o Senhor da vida espiritual. Mas não, o Senhor, na sua onipotência, onipresença, onisciência, levanta os seus. E nós vamos aqui militar dentro dessa área. Não que o Senhor precise, mas nós necessitamos. E Ele, na tua misericórdia, para todas as gerações, diz: a estrela da manhã. Então, você que está fazendo química, você que está fazendo química, a Bíblia é um livro que está do princípio, do Gênesis 1 ao Apocalipse 22, toda repleta de referências físicas e químicas, trazendo o Senhor para o centro de qualquer estudo acadêmico atual. O Senhor não pode ser tirado dos meios acadêmicos, porque Ele é a vida, Ele é a raiz de Davi, Ele é a geração de Davi, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o reator nuclear espiritual que criou o mundo físico, orgânico e o mundo espiritual. Ele é a estrela da manhã, Ele é o reator nuclear que gera vida nos céus e na terra, que criou o tempo, o espaço, que criou os mundos visíveis, gigantescos, como planetas como Júpiter, como esses os planetas maravilhosos, gigantescos, como criou essas estrelas gigantescas, né? A qual o nosso Sol é insignificante. Por quê? Porque ele é a estrela da manhã, ele é a energia. Como eu disse no meio desta pregação, na química, luz é calor, energia é fonte de calor. Para ter
uma reação química, isso é um princípio da química, né? É um princípio químico. Não existe reação química sem fonte de calor, sem oxigênio. O Senhor é a fonte de calor do haja luz. Então o mundo acadêmico diz que houve um Big Bang, um evento cataclísmico, precisou de energia, precisou de uma fonte de calor. E Jesus, não o carpinteiro, mas o ser poderoso que ordena nos céus, que envia anjos, tem autoridade sobre o mundo espiritual e o mundo orgânico, diz que eu sou a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, ele está nos dizendo, ele está nos revelando, eu sou a energia que gera vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em Colossenses capítulo 1 ele diz, tudo foi criado por ele, para ele e por ele. Ou seja, não tem conversa mole. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Sejamos cuidadosos e zelosos para buscar o Senhor nosso Deus, porque Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é o nosso gerador de vida, Ele é que nos traz a energia, Ele que nos traz a vida, no mundo orgânico e no mundo espiritual. Porque como estrela da manhã, como energia primeira, Ele não se refere só a esse mundo orgânico, Ele se refere ao mundo espiritual. Ele é o gerador de toda a vida, e vida com abundância. Isso é o que eu tinha para falar hoje, irmãos. Eu adoro a Bíblia. A Bíblia é o livro mais fantástico que existe, porque ele foi criado pelo próprio Deus através de homens, mas pelo próprio Deus. Cada palavra, cada versículo revela a majestade do Senhor para todas as gerações, para todos os tempos, e ela é muito atual. Eu gosto de ver a Bíblia assim. Irmãos, divulguem esses vídeos se você gostou, se você conhece algum irmão que lê a Bíblia assim também, se você tem algum amigo que gosta de ver a Bíblia assim também, tá? Ajuda a gente aí. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que o Senhor Jesus fale melhor nos vossos corações. Os estudantes de Química e Física, leia a Bíblia, medita nela dia e noite. A Bíblia está repleta de física e química, do começo ao fim. E ela veio para revelar o Senhor aos homens. Então, eu peço, reflita, medita, para que vá bem a tua vida. Amém, irmãos? Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde. E que o Senhor fale melhor nos vossos corações.